agradecendo por essa oportunidade de podermos estar aqui juntos, falando de Jesus, falando em nome dele, sabendo que ele está entre nós, unindo os nossos corações no seu amor. Nós vamos elevando esse nosso pensamento, mentalizando o mentor desses trabalhos, os mensageiros de Jesus, a corrente médica de Bezerra de Menezes, que está envolvendo a tantos com o seu amor, com o seu trabalho. Então, com essa luz que nós deixamos crescer, lembrando do nosso amor em gotas, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu escolhi para hoje falar sobre a parábola dos talentos, que acho que é uma das parábolas, para mim, mais fortes, por várias razões. Quando a gente fala em parábolas, eu mesmo, quando fui estudar hoje, eu fazia essa parábola há tantos anos que a gente fala, e cada vez que a gente lê, que a gente vai estudar, que a gente se aprofunda, que a gente vê opiniões de outras pessoas, outros pontos de vista, a gente vai vendo que as parábolas realmente são esse tesouro infinito que vai sendo multiplicado por séculos e séculos, e vai daqui a não sei quantos mil anos nós vamos estar ainda descobrindo coisas novas sobre elas. Tem uma imagem que eu vi hoje que dizia que as parábolas são como uma laranja que você planta e você não sabe quantas frutas, quantas laranjeiras ela vai brotar, e quando tem uma laranjeira, você não sabe quantas frutas vão dar. É uma coisa assim que não tem medida, isso vai se multiplicando. O interessante dessa parábola é que ela está contida no sermão, no último sermão de Jesus, que é o sermão do Monte das Oliveiras, também chamado de sermão da profecia dos Montes das Oliveiras, ou sermão profético, e alguns chamam ele de pequeno Apocalipse. Então, quando se fala nesse sermão e nas parábolas que estão contidas nele, que são a parábola das 10 virgens, essa parábola dos talentos e a outra que é do juízo final, nós vamos saber que elas estão se referindo a essas profecias que Jesus colocou sobre esse final dos tempos. E nós vamos entendendo bem, principalmente pelo que nós estamos vivendo agora, que esse final dos tempos não quer dizer que a Terra vai ser destruída, que vai ter esse apocalipse, como a gente sempre imaginou, vai ser pelo mar, vai ser pelo fogo, mas é essa transmutação da humanidade, essa renovação, essa mudança que nós estamos vivendo. Então, está sendo feito já, e a gente sabe, e com essa pandemia, nós estamos sentindo ainda mais forte que isso realmente está sendo feito. Essa mudança, e claramente, não tem nada a ver, as pessoas que estão morrendo são aquelas que vão para o... Como eu imaginava, da minha ignorância no passado, eu imaginava que quando houvesse essas mudanças, as pessoas que não pertenceriam mais a essa terra renovada, seriam levadas, assim, morreriam e seriam levadas para outros lugares. E a gente vê que não é isso. Não tem nada a ver com isso. A mudança está aqui ocorrendo pela forma até como nós encaramos os problemas. As divisões estão sendo feitas pela nossa escolha. E não tem nada a ver com a morte física, porque nós somos imortais, espíritos imortais. Tem a ver com o que nós mudamos dentro de nós. Então, vamos ver se a gente fala primeiro da parábola das 10 virgens, rapidamente. Vocês lembram que tinham 10 virgens, 5 virgens prudentes e 5 imprudentes, né, invigilantes. E elas estavam aguardando a chegada do príncipe. E elas tinham as lâmpadas com azeite, e as prudentes tinham azeite de reserva, as imprudentes não. E todas adormeceram, porque elas ficaram esperando e cansaram. Quando o príncipe chegou,
as prudentes levantaram e as imprudentes pediram para emprestar um pouco do azeite. E elas falaram, nós não podemos emprestar, que a gente só tem para nós, vocês têm que ir buscar e comprar. E elas foram comprar. Quando elas voltaram, já estava fechado o portão e não foi permitido que elas entrassem. Então, elas ficaram do lado de fora. Então, essa primeira parte fala sobre a nossa vigilância, sobre a nossa fé e a nossa força e o nosso amor. Quer dizer, quem ama o seu príncipe ou quem ama Jesus está vigilante o tempo todo. A gente não sabe a hora que ele vai chegar, mas é esperado que a gente esteja vigilante. Mas, em seguida dessa, não basta estar só vigilante, não basta só o amor, não basta só acreditar, é preciso a ação. E aí que vem a parábola dos talentos, em seguida. Então, a parábola dos talentos, e parábola, eu acho lindo, porque realmente é uma imagem que eu achei muito bonita, que fala que nenhuma luz que realmente deseja iluminar pode ofuscar. Nada pode ser feito com força, de um martelo que quebra. Então, as parábolas são como a luz da lua, ela reflete a luz, mas ela não fere os olhos. Nós só vamos entender o que nós estivermos prontos para entender. Cada vez que a gente for lendo, a gente vai compreendendo mais e vai... É uma coisa eterna. As parábolas são feitas para durarem para sempre, mas não uma coisa fechada, uma coisa nova. Cada vez a gente vai aprendendo mais. Então, eu vou ler a parábola. Quer dizer, a transição planetária poderia se começar assim, porque nós estamos falando sobre justamente esse sermão profético. Então, Jesus é a última coisa que ele fez, porque dizem que isso aconteceu, que seria o equivalente à terça-feira da Semana Santa. Logo depois veio a paixão de Jesus, quer dizer, foram as últimas coisas que ele falou. E ele falou justamente esse sermão. Então, a transição planetária é semelhante a um homem que, partindo para fora da Terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Fico com tanta coisa na cabeça que não sei por onde começo. A questão que é interessante a gente ver é que esses talentos, para mim, eu encarava esses talentos como moeda, mas estou
nas pesquisas aqui, até que foi com o Haroldo Dutra, o talento, na verdade, era uma peça, era um peso, que era usado com valor. Quer dizer, eles usavam, era em formato de roda e era em metal. Como aqui eles falam em prata, então geralmente era prata ou ouro, aqui seriam talentos de prata. E esses talentos pesavam 30 quilos ou 60 quilos. No tempo de Jesus, na Palestina, se usava mais esse talento de 30 quilos. Então, a pessoa não recebeu uma moeda, ela recebeu um patrimônio, ela recebeu o que recebeu 5, recebeu 5, sei lá, 25 quilos, não, nem vou fazer a conta, é muito mais que isso. Ele recebeu muito, era uma coisa muito valiosa, é um patrimônio, não era só alguma coisa pequena. Então, ele saiu com esses talentos, e a gente fala que quando você sai, você tem um problema, você pode agir por uma questão de aproximação ou afastamento. Você age de uma forma ou de outra. Para enfrentar um problema. Até eu falei, essa motivação pode ser por aproximação ou por afastamento. Esses que receberam 5 ou que receberam 2, a motivação deles era por aproximação. Eles queriam resolver o problema. Então, imediatamente, ele está escrito aqui, ele foi lá e multiplicou. Ele começou a trabalhar direto porque ele estava motivado. Ele queria prover aquilo, ele estava repleto de desejo de resolver isso aí. Então, ele foi e multiplicou esses talentos. E o que é interessante é que, quando esse senhor voltou, ele perguntou quanto... Ele falou assim, o senhor me deu 5, aqui tem... O senhor me deu 5, tem mais 5. Então, ele deu 10. Então, o senhor não falou, bom, eu vou te dar 15, então, eu vou te dar os 10. Não, ele falou, entra no gozo do teu senhor, entra. Quer dizer, ele deu muito mais do que o outro estava oferecendo. Ele ofereceu ele ser acolhido no reino de Deus, acolhido no reino, ser um parceiro. E aqui que a gente diz, o julgamento de Deus, a medida de Deus, não tem nada a ver com a nossa medida. Não é aquela medida que a gente conhece, a medida do talião, né? Toma lá da cá, quer dizer, você fere tira o olho, aí você vai, de alguém, você vai ter que perder o seu olho, aquela medida que a gente conhece que era da lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, que a gente até hoje usa como se fosse uma coisa normal, né? A pessoa te faz, você retribui. E as imagens, assim, que não, a medida de Deus não tem, não é essa, a medida de Deus é infinita, ela não tem essa mesquinharia. E a gente vê isso em muitas coisas. Tem a história que a gente lembra do André Luiz, que a vida inteira ele atendeu uma única pessoa de graça. Foi uma única vez que ele fez isso. E foi essa pessoa que estava recebendo, que recebeu ele depois que ele morreu, essa pessoa. Então, quando a gente não pode medir nem a prece de ninguém, não o valor de oração de ninguém. Nós estamos aqui orando pelos nossos amigos, estamos em prece, estamos ali, a gente não sabe até onde essa prece, a força de cada um. Entre nós pode ter aquela pessoa que faz uma prece com uma força tão grande que ela é capaz de conseguir. A gente tem exemplos maravilhosos, curas, pelo fervor e pela fé que ela tem. Tem um caso que se conta ainda do Valdo, quando trabalhava com o André Luiz, com o Chico Xavier, não com o André Luiz, que ele diz que viu uma vez, que ele diz que às vezes a pessoa agradece uma coisa e fala Deus lhe pague, e esse Deus lhe pague é dito com tanta força, com tanta energia, com tanto coração, que realmente aquela pessoa que recebe esse Deus lhe pague, às vezes é curada de coisas que ele nem sabe que tem, porque o que vale é o fervor. Então, que a gente não perca isso, essa nossa união, esses nossos grupos de oração, o que a gente faz das vibrações, unindo a força, e nós todos aqui unidos dentro do nosso amor em gotas, dentro da nossa força em Jesus, que nós não deixemos de fazer esse trabalho, porque nós não sabemos aonde isso vai parar, não tem limites para esse amor envolvido pelo amor de Jesus. Então, esses 2 primeiros servos, eles receberam muito mais do que eles deram.
eles deram a parte do que eles poderiam, mas eles receberam a gratidão e o recolhimento e aceitação no reino de Deus. Eles se tornaram parceiros, eles foram acolhidos. Já o outro, quando a gente vai entender o que ele fez, ele recebeu um talento e ele ficou com medo e ele enterrou o talento. Esse ficar com medo é assim, tem várias. Esse outro merece uma visão assim um pouco mais cuidadosa, porque, primeiro, ele pode ter pensado, o outro recebeu 5, o outro recebeu 2, eu tenho um só. Se o 5 perdeu 1, ele fica com 4. Se o 2 perdeu 1, ele fica com 1. Eles sempre vão ter o que dá. Eu não tenho. Se eu perder 1, eu acabei, eu perdi. Então, ele pode ter pensado nisso. Pode ter pensado também, por que o outro recebeu 5 e o outro 2 e eu só recebi 1? Também eu vou enterrar esse, vai ficar isso aí, eu não vou fazer nada. Ficar nisso. Sendo que, no início da parábola, eles falam que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, não foi injusto, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E era um peso. E nós imaginamos um peso da forma de riqueza, mas um peso também. Quando nós imaginamos o que o Chico Xavier recebeu de talentos e de peso, que ele multiplicou ainda mais, ele trouxe isso, mas ele trouxe a responsabilidade e trouxe a vontade de fazer isso. E uma coisa que me veio aqui no meio, que eu estava pensando também, essas pessoas que são essa motivação por aproximação, aquela pessoa que está imbuída de fazer e quer fazer o melhor trabalho, quer correr e tem essa motivação de fazer, são aquelas pessoas realmente que têm esse dinamismo no sentido positivo, que se fala em dínamo, também é uma palavra que se usa aqui, que são... Vocês já repararam, por exemplo, quando você quer pedir alguma coisa, algum favor, alguma coisa para alguém, isso aí me falavam e eu já pela prática já sei isso, e vocês todos já devem ter ouvido falar. Que assim, quando você quiser pedir uma coisa, um favor, ou pedir para alguém fazer alguma coisa, peça para aquele que é o mais ocupado, aquele que tem mais trabalho, que está um dia que tem mais coisas para fazer. Porque essa pessoa vai encaixar você ali no meio e vai fazer. Se você pedir para aquele que não está fazendo nada, ele não está fazendo nada porque ele não tem o que fazer, ele não está fazendo nada porque ele não quer fazer. Aí a pessoa não faz, mas não vai dar tempo porque eu vou acordar a tal hora, e aí não dá, e aí não faz. E aí nós não olhamos ao nosso redor, aquelas pessoas que quanto mais fazem, mais pegam para fazer, porque estão naquele dinamismo e sabem que isso é o que elas precisam fazer. No caso do Chico Xavier, se a gente vai ver a história dele, ele trabalhava 8 horas por dia, ele fazia psicografia 8 horas por dia, depois ia datilografar o que ele tinha feito, ele tinha o problema dele tomar conta o irmão dele morreu, que era o André Luiz, né? Ele tomou conta do filho que tinha paralisia cerebral, que era o filho do André Luiz, a mãe foi internada porque tinha problemas mentais, trabalhava, cuidava das não sei quantas irmãs, atendia não sei quantas pessoas e fazia, porque ele sabia que ele precisava fazer. A gente olha o Divaldo, e a gente olha aqui pelo centro, que eu não vou citar nomes para não ficar... não vou falar, mas tem gente que, se você olha lá, a pessoa está em 200 lugares fazendo tudo ao mesmo tempo, e se você precisar, você vai pedir para ela. Você não vai pedir para alguém que está ali paradão, que hoje não dá, mas amanhã não sei. Aí não, você vai pedir para aquela pessoa, porque não é que a pessoa quer pegar mais do que ela pode, é porque aquela pessoa sentiu a urgência, a necessidade de fazer o máximo que ela puder, porque nós estamos realmente numa transição planetária. A gente veio aqui no rescaldo. Nós somos aqueles que estamos, os trabalhadores de última hora. Nós já viemos encarnações, estamos aqui. Não sabemos cada um que saiba e sinta, mas nós estamos aqui para trabalhar. E se nós estamos no meio dessa pandemia, é porque nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer a nossa diferença, não só para os outros, como para nós mesmos. Porque quando a gente fala da parábola das virgens, a mudança, primeiro, tem que ser interna, tem que ser aquela coisa de esperar, de acreditar e ter fé. E aí vamos ao trabalho. E esse trabalho é o trabalho realmente
que nos cabe, o que vai aparecer. O que eu achei interessante também nesse simbolismo daquele que enterra é que ele enterra ele na terra, não é? Então parece assim, o talento dele valeu só pela parte material. Ele põe na terra, a ligação dele é com a terra. Ele não viu a condição do talento, do crescimento, do que ele poderia fazer com aquele talento. Porque eu me lembro que a figura mais simples, né, que a gente via dos talentos era realmente o que a gente recebe, que não é simples. Cada um sabe o que tem. A pessoa que tem um dom que vai ser médico, ele vai ser médico para curar pessoas, não vai ser médico para trabalhar, por exemplo, numa clínica de aborto. A pessoa que é inteligente, ela vai ser aquela pessoa que vai usar a inteligência para ajudar os outros, mas ela não vai usar a inteligência para roubar ou para ser corrupto. E, às vezes, a pessoa faz isso. Você olha bem, tem pessoas que você fala, nossa, como aquela pessoa é inteligente. Mas o que ele está usando a inteligência? Usa. Quando a gente vê todo aquele movimento dos... Eu até esqueci daquele Comando Vermelho, mas não é do CCC, não sei como que chama, agora me fugiu da cabeça. Eles fazem uma organização assim perfeita, eles fazem uma coisa que tem quem manda, tem todas aquelas coisas, mas eles usam a inteligência dele do lado errado, quer dizer, o talento ali foi perdido. Então, a questão o que me vem na cabeça também, com relação a esse que enterrou esse único talento, ele falou, eu sei que você é rigoroso, né, que cobra onde não semeaste, e realmente eu tive medo e eu enterrei esse talento. Mas nós sabemos que esse que sai, né, esse senhor que sai, é Deus, né? E os servos somos nós, a humanidade inteira. E aí nós lembramos, eu lembrei pelo menos, acho que todo mundo pode associar, da parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu e ele gastou não só um talento, ele gastou toda a herança que o pai tinha dado para ele. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e ele foi recebido, quando voltou, de braços abertos pelo pai. Ele foi recebido, o pai correu até ele para que ele não tivesse a humilhação de atravessar como ele estava esfarrapado, na frente de todo mundo. O pai foi lá e abraçou e acolheu. Esse é o pai, esse é Deus, esse é esse Senhor. Então, se esse servo tivesse perdido esse talento, o que valeria era o esforço dele em ter tentado fazer o melhor. Ele seria recebido porque o Pai é misericordioso. Jesus colocou o tempo todo a compaixão e a misericórdia do Pai. Então, não existe essa razão, porque se a gente pensar, mas ele recebeu um, deu um. Pela lei humana, estava correto. Ainda mais sendo um peso em prata, que não vai perder o seu valor, né? Se fosse dinheiro, perdia, mas era um peso em prata. Ele deu de volta aquele. Mas o Senhor não deu o talento para que eles usufruíssem deles. Ele emprestou esse talento para que eles trouxessem multiplicado. E é isso que cada um de nós acho que tem que pensar nesse momento. Qual é o talento que eu recebi e o que eu estou fazendo com ele? Será que eu estou lá acomodada? Porque eu queria ter falado aqui um pouco mais sobre como a gente faz para sair dessa acomodação que a gente acaba criando, e que nós muitas vezes fazemos isso. A gente vai ver, o ano que vem, quantas vezes nós fizemos? No que vem eu começo o curso, eu tenho que fazer, mas depois eu faço, eu tenho que atender, mas amanhã vai, e vai indo, e a gente não faz, existe isso. Quantas pessoas estão com problema sério com o médico fala, olha, o senhor vai ter que começar a fazer exercício, caminhar, porque tem problemas, tem uma obstrução, vai ter que do coração. A pessoa pensa, mas para fazer isso eu vou ter que acordar muito cedo. Você vai empurrando com a barriga até que aconteça uma coisa grave. E aí a pessoa vai e corre atrás do prejuízo, mas muitas vezes resolve aquilo e volta de novo. Quem tentou parar de fumar sabe como é, quem tem qualquer coisa é difícil, nada é fácil.
A gente pensa, eu estou aqui tentando, estou virando vegana, minha filha fala, ainda come chocolate. Você fala, chocolate, eu vou deixar para... Mas vou procurar um chocolate vegano, o resto já consegui. Mas não, a gente acha que sempre dá para empurrar um pouco, mas você não sabe. Aqui ele diz, você não sabe, as virgens não sabem quando o Senhor vai voltar. Ele pode voltar a qualquer hora. Então, as coisas que nós tivermos que fazer, vamos fazer agora. O momento é agora, não tem como deixar para depois, porque a gente não sabe se tem o depois. Quer dizer, nós vamos ter o depois, porque a gente sabe que nosso espírito eterno, nós vamos ter sempre o depois. Mas por que desperdiçar o que a gente pode fazer agora? É aqui que nós estamos. Nós estamos com, não vou dizer sorte, porque ninguém pode ter sorte vendo, a gente está triste, né, de ver tantos casos assim à nossa volta, e nós mesmos com medo contínuo, mas nós estamos tendo a oportunidade de fazermos a nossa parte o melhor que nós pudermos. Nós podemos ajudar muita gente, tanto as pessoas que estão doentes, como as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão sem emprego, as pessoas que estão sem condições de vida. Nós todos sabemos disso. Então, vamos fazer com os nossos talentos o melhor que nós pudermos. Eu acho que vou ultrapassar aqui só um instantinho, porque eu ia falar dos atributos essenciais para que a ação da vontade se manifeste plenamente, que eu tinha até um trecho do Livro dos Espíritos, que é uma questão que fala... Já estou cortada aqui ou não? Não. Ivani, está me ouvindo? Dá para falar mais um pouquinho? Ou eu não? ia falar justamente isso, a gente não tem limite. Então eu vou Continue falar até você finalizar. Podemos passar a noite aqui, não tem problema. Não, tá, não vou fazer isso com vocês, mas eu queria só pegar esses itens que eu achei interessante. No Livro dos Espíritos tem uma questão que fala: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, aqui nós temos que lembrar o que Jesus falou, não é? No nosso esforço, batei e abrir-se-vos-á, não é? Pedir, obtereis, chamai, aquele trecho bem que a gente conhece bem. Então, se nós fizermos a nossa parte, nós vamos ter muita ajuda, muita ajuda. Então, esses atributos essenciais para que essa vontade de que Kardec pergunta, dessa força de vontade se manifeste, um é a força, essa força de vontade. É o exercício que nós temos para mudar a nossa vida para melhor. E isso é um atributo da nossa própria essência divina, porque Jesus fala, bater e abrir, isso é a nossa essência divina. Se nós nos dispusermos a mudar, se nós quisermos, nós conseguimos. A gente vai fazer o nosso esforço e nós vamos ter ajuda muito mais, porque é o que Jesus falou, a gente tem que pedir. E pedir não é para pedir, eu vou ganhar na loteria, vou querer melhorar a minha... Não, é pedir o que é essencial para nós, a nossa mudança interna, essa força. A segunda é a competência, é usar essa sabedoria para saber como mudar. Então, eu não fiz nada até agora, eu vou fazer agora tudo ao mesmo tempo. E aí eu não estou adquirindo essa competência. Um alpinista que vai escalar um monte muito alto, ele precisa treinar. Se ele for sozinho, sem treino e sem nenhum equipamento, ele não sobe nada, senão se esborracha lá de cima. Ele tem que ter equipamento, ele tem que ter treinado para que ele possa ter sucesso nessa subida. Quando a gente aprende a dirigir, e quando a gente dirige, agora a gente nem tem mais esse câmbio manual, mas a gente põe a primeira marcha para ter muita força para o carro se pôr em movimento. Depois a gente não ia pulando na primeira marcha, fazendo aquela força por muito tempo, a gente ia passava a segunda e terceira e ia adiante. Então, eram coisas mais leves. Então, nós temos que fazer um esforço enorme para começar a mudança e depois ir no ritmo que a gente conseguir, porque o nosso objetivo é ter sucesso, não é aquele que fracassa o tempo todo e vai. Não, a gente quer fazer. E uma vez que a gente começa a fazer, a gente vai. A gente vê pela natureza como a natureza faz. Se você vê uma raiz está crescendo, ela vai fazendo uma força pela terra, mas se ela encontra uma pedra pelo caminho, ela não vai querer furar a pedra, ela desvia.
não é? Quantas vezes a gente ouve aquela história da pessoa que vê um casulo de borboleta e vai lá e corta para ajudar a borboleta morre ou fica aleijada, porque ela precisa desse esforço, do caminho, nós precisamos aprender e precisamos ir passo a passo e ter paciência. Quantas encarnações que a gente demorou para ter à disposição. Agora nós vamos fazer com persistência, motivação, mas vamos no nosso ritmo. Para isso, nós precisamos ter um auto-amor, para fazer a melhor escolha. Se a pessoa se ama, se ela tem esse auto-amor, vocês lembram que Jesus falava, ama o próximo como a si mesmo. Ele não fala ama ao próximo e você sai da roda, o próximo está lá e você não. Como a si mesmo, a gente tem que se amar. E esse amor, esse auto-amor, faz com que a gente saia da inércia, do comodismo, porque quando a gente se ama, a gente não quer ser aquele acomodado que não faz nada. Nós queremos realmente estar em movimento, é o que nós precisamos. E, por último, é interessante, é a busca da felicidade, é o que proporciona o sentido à vida do homem. Todos queremos a felicidade, mas poucos estão dispostos a se esforçar. É como para conseguir. A gente é como aquele que olha para cima da montanha e fala, puxa, eu queria muito, de novo o alpinista, né? Está lá em cima da montanha, mas quantos estão dispostos a passar pelo esforço para chegar até lá em cima? É muito difícil chegar lá em cima. O que nós temos que pensar é o seguinte, nós estamos no mundo de provas e expiações, então a nossa felicidade é relativa, não é aquela felicidade plena, porque não cabe aqui ainda. Mas, por exemplo, ainda com essa metáfora da subida da montanha, se nós começarmos a subir, nós já vamos estar felizes, porque nós começamos. Não precisamos chegar lá em cima ainda. Então, nosso trabalho, eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo ainda fazer tudo, mas se eu vejo que eu já me movimentei, eu já estou feliz, porque eu comecei a fazer. Então, eu vou terminar aqui com mais duas questões do Livro dos Espíritos, aqui 920, né? O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na terra. E a 921, concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o que comporta sua existência num plano grosseiro. Então, vamos almejar essa felicidade e cada um pode ser sincero aqui. Quando a gente vai no Amor e Gotas, quando a gente faz o nosso trabalho, seja a gente seja orientador, seja a gente seja passista, seja nós vamos fazer oratória, seja orientador, qualquer coisa que nós façamos, a gente não sai com o coração leve e feliz, a gente não está pegando o nosso quinhão de felicidade. Nossa, às vezes a gente sai, outro dia acho que a Fabi que estava dizendo isso, né? A gente chega lá meio triste, você faz uma orientação para alguém, você vê aquela pessoa saindo leve, e você... Não é quando a gente consegue fazer um evangelho e ver que aquelas pessoas escutaram, é uma alegria tão grande, né? E eu penso aqui, eu estava conversando com a minha filha hoje, antes de começar o evangelho, ela falou, mãe, eu estava nervosa, eu sempre fico nervosa. Ela falou, quantos anos você faz evangelho? 50, eu falei, 50 não digo, mas já faz uns 40. E toda vez você tem que ficar nervosa, vai conversar com o seu terapeuta, não é normal. Mas não é, porque é uma responsabilidade aqui, não com vocês também, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de falar sobre Jesus e você perde o fio da meada, você perde o pé, você não fala tudo que você queria, não aproveita isso, é uma coisa perdida. A gente tem que aproveitar e abraçar com força cada coisa, abraçar essas oportunidades e multiplicar os nossos talentos. Então, eu vou aproveitar no nosso encerramento, que o encerramento é as nossas vibrações. E aqui nós podemos fazer o valor da nossa multiplicação. Entre nós deve ter aqueles que o Deus de pague vai valer por muito, né? Vai ter aqueles que dão um pouco e distribuem luz para muitos. Então, nós vamos fazer a nossa prece para todas essas pessoas do Amor em Gotas que estão com problema de Covid, e além de problema com Covid, estão com problemas outras doenças, que as doenças não deram folga, mas nós vamos ampliar isso
para todas aquelas pessoas que nós temos em nossos corações, e vamos ampliar muito, muito mais, que essa luz vá se multiplicando e vá atingindo outras e outras e outras pessoas, que conscientize as pessoas, para que nós possamos sair dessa pandemia com as pessoas mais conscientizadas da razão de nós estarmos aqui e de qual o procedimento que cada um deve ter, essa responsabilidade de não ser aquele que vai passar para o outro essa doença. A pessoa fala, eu estou bem, eu não tenho nada, e vai propagando. É um peso enorme, um karma, não sei se karma seria a palavra, mas vai acumulando coisas muito pesadas para ele mesmo. Então, obrigada a todos, e vamos nos unindo novamente, que nós estamos unidos todo esse tempo, vamos unir nossos corações, vamos agradecer a ajuda que nós tivemos dos nossos mentores, dos mensageiros de Jesus, da corrente médica de Bezerra de Menezes, e vamos nos unir, mentalizando muita luz, vamos mentalizar aquela bandeja luminosa, e nela nós vamos doando vibrações de amor, de coragem, de saúde, de esperança, de fé, persistência. Vamos colocando flores, as mais perfumadas, as mais diversas, muitas e muitas flores que sejam imantadas com esse nosso amor. Vamos mentalizando luzes, cores suaves, perfumes, sons. Vamos entregando isso ao plano espiritual. Que essas nossas doações possam ser multiplicadas com a de tantos outros que estão, nesse momento, vibrando em nome de Jesus, que possam ser levadas a todos aqueles que estão sofrendo, a todos os que nós temos em nossos corações, os nossos amigos, e também aqueles que nos pedem preces, mas todos aqueles anônimos que sofrem sozinhos e que não tem ninguém que ore por eles, que nós sejamos a voz desses. Em nome de Jesus, nós mentalizamos essa luz que o plano espiritual maior derrama sobre o nosso planeta, que ela possa encontrar lugares, possa encontrar caminhos para poder ser derramada, para poder amanar essas nossas dores e que nós possamos sair dessas condições, dessa condição tão sofrida, mais fortes, mais conscientes, e com mais disposição de prosseguir com o nosso trabalho e desenvolver esses nossos talentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a força e o esplendor, agora e para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Obrigada.